O medo tem tentado sussurrar mentiras ao seu ouvido logo cedo, fazendo com que o seu coração perca o ritmo da paz e se acelere diante das incertezas deste novo ciclo. Se você se sente sobrecarregado pelas demandas ou pela insegurança do amanhã, este é o momento exato de silenciar essas vozes e permitir que esta oração da manhã seja o bálsamo que restaura a sua confiança. Acompanhe esta mensagem até o fim, pois vamos descobrir como, ao colocar Deus em primeiro lugar, o medo perde o seu domínio sobre nossas escolhas e a tranquilidade passa a habitar o mais profundo do nosso ser. Ao começar o dia com Deus, você convida a força do Todo-Poderoso para reescrever a narrativa do seu cotidiano, transformando cada desafio em uma oportunidade de experimentar um devocional vivo que renova as suas forças e prepara a sua mente para as vitórias que ainda virão. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. O medo é uma sombra que tenta se projetar sobre o brilho de um novo amanhecer. Mas aprendemos a discernir que a ansiedade não tem autoridade sobre aqueles que buscam abrigo na presença do Senhor. Muitas vezes, despertamos com a mente acelerada, pensando nos problemas que ainda nem aconteceram, e esquecemos que o nosso Pai já conhece cada detalhe do nosso trajeto, cuidando de cada situação antes mesmo de darmos o primeiro passo. Quando nos dedicamos a este momento, estamos essencialmente fortalecendo as nossas estruturas espirituais para que, diante de qualquer tempestade, possamos manter a firmeza da nossa fé inabalável. É necessário entender que a paz que buscamos não depende das circunstâncias externas, que são voláteis e passageiras, mas sim de uma conexão profunda que estabelecemos ao priorizar o Senhor em cada decisão que tomamos. Se o medo tenta se instalar em seus pensamentos logo cedo, responda com a confiança de quem sabe que buscar a face de Deus é uma ferramenta poderosa para alinhar o nosso coração à vontade soberana de quem tudo criou e tudo sustenta com a palma de suas mãos. A Bíblia nos oferece exemplos claros de como superar o pavor que, por vezes, busca nos paralisar, como vemos no relato de Josué, capítulo 1, versículo 9, onde a ordem é explícita para que sejamos fortes e corajosos, sem nos deixarmos levar pelo temor, pois o Senhor é o nosso companheiro constante. Internalizamos a promessa de que não precisamos caminhar sozinhos, pois o nosso protetor não conhece o descanso, estando sempre atento ao chamado daqueles que nele depositam a sua total esperança. O medo é, na verdade, uma lacuna de confiança que precisa ser preenchida pela certeza da proteção e do cuidado que o Criador dedica a cada filho seu, algo que descobrimos quando nos entregamos ao hábito de um diálogo sincero e transformador. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, lemos o encorajamento necessário para não temermos, pois ele nos fortalece e nos ajuda, segurando-nos com a sua destra vitoriosa em todos os momentos de incerteza. Portanto, ao se levantar, escolha focar na fidelidade do Senhor e veja como o medo perde a sua força diante da luz que a sua palavra traz ao nosso entendimento, guiando-nos para uma vida de paz. Muitas vezes, a nossa mente se torna um campo de batalha, onde o medo planta sementes de dúvida, mas a busca por auxílio superior funciona como um filtro que purifica os nossos pensamentos e nos faz ver a realidade sob a ótica da vitória e não da derrota. Passamos a entender que a nossa capacidade limitada é complementada pelo poder infinito que não conhece fronteiras nem impossibilidades, tornando qualquer obstáculo pequeno diante da grandeza do nosso auxílio. Não deixe que o desânimo vença a primeira hora do seu dia, pois cada minuto entregue ao Senhor é uma semente de paz que brota no seu interior, preparando-o para enfrentar qualquer desafio que venha a surgir no decorrer das horas seguintes. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 até o 7, somos instruídos a não nos preocuparmos com nada, mas a levar tudo ao conhecimento de quem nos ama através de súplicas e ações de graças, recebendo em troca uma paz que excede todo o entendimento humano.
Esta é a promessa que sustenta o nosso cotidiano e nos permite caminhar com a cabeça erguida, sabendo que o medo foi derrotado pela autoridade que o Senhor exerce sobre as nossas vidas. A vida cotidiana traz desafios que podem gerar insegurança, mas quando decidimos caminhar sob a direção do Altíssimo, trocamos a agitação do mundo pelo silêncio da sua presença, que acalma todas as tempestades internas. O exemplo de Davi nos Salmos, capítulo 23, versículo 4, ilustra perfeitamente como, mesmo caminhando pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer perigo algum, pois o nosso guia está conosco e o seu bordão nos traz segurança constante. Manter esse foco espiritual é o que define a diferença entre um dia de angústia e um dia de conquistas, pois a sua atitude ao abrir os olhos determina como você reagirá a tudo o que encontrar pelo caminho. Ao investir tempo em um tempo de comunhão bem estruturado, você constrói um escudo contra a negatividade que insiste em bater à porta do seu coração, garantindo que o seu interior permaneça um santuário de serenidade. A perspectiva sobre os seus problemas muda drasticamente, pois você passa a enxergá-los não mais como barreiras insuperáveis, mas como degraus para testemunhar o agir maravilhoso do Senhor na sua trajetória. Existe uma força inigualável em quem aprende a sustentar a sua jornada por meio de um clamor feito com convicção e verdade, pois esse ato de entrega muda a atmosfera do ambiente em que você vive. Não permita que as notícias ruins ou os comentários alheios moldem o seu estado de espírito, pois você foi chamado para viver em um patamar de paz superior ao que este mundo oferece aos que não conhecem a fonte da vida. Se o medo de falhar ou de perder o controle tem sido uma constante, entregue o leme da sua vida a quem nunca erra o caminho e veja como a direção das suas escolhas se torna muito mais precisa e equilibrada. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, somos lembrados de que não nos foi dado um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, atributos que se manifestam plenamente quando decidimos nos alinhar ao propósito de Deus com total sinceridade. Esse fortalecimento interno é o que permite que você seja um ponto de luz em meio a uma sociedade tantas vezes tomada pelo pânico e pela falta de esperança, espalhando a paz que só nasce da confiança absoluta. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Senhor, nesta hora nos apresentamos diante da Tua presença, reconhecendo que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza em tempos de angústia. Elevamos a nossa voz para suplicar que a Tua paz, que excede todo o entendimento, inunde cada canto do nosso ser e afaste todo o medo que tenta paralisar as nossas ações. Pedimos que o Teu consolo visite os nossos corações agora, dissipando as dúvidas que nos assombram e substituindo o pânico pela certeza inabalável da Tua proteção constante. Confiamos que o Senhor está no controle de cada detalhe da nossa trajetória e, por isso, entregamos as nossas ansiedades nas Tuas mãos, sabendo que cuidas de nós com um amor que nunca falha. A Tua luz ilumine os nossos pensamentos, afastando as trevas da insegurança e permitindo que a serenidade guie os nossos passos ao longo deste novo dia que se inicia. Neste momento de entrega, clamamos especificamente pela vida dos nossos filhos, pedindo que a Tua mão protetora esteja sobre eles em todos os lugares onde pisarem os seus pés. Guardai-os, ó Pai, de todo o mal, de toda influência perniciosa e de qualquer perigo que tente ameaçar a integridade física, emocional ou espiritual da nossa amada descendência. Eles precisam crescer, envoltos pelo Teu favor e sabedoria,
trilhando caminhos de justiça e retidão, sentindo sempre o teu abraço acolhedor a lhes dar segurança em meio às incertezas deste mundo. Confiamos que os nossos filhos serão fortalecidos por ti e que a paz que emana do teu trono será a base da caminhada de cada um deles, tornando-os testemunhas vivas do teu cuidado e da tua bondade, manifesta em suas infâncias e juventudes. Pedimos também, com humildade, que olhes para as nossas responsabilidades profissionais, abençoando o trabalho das nossas mãos e tornando cada tarefa em um instrumento de realização e propósito. Para aqueles que se encontram na árdua busca por um emprego, clamamos que as portas se abram de maneira surpreendente, trazendo as oportunidades necessárias para o sustento e para a dignidade de suas famílias. A tua sabedoria deve guiar cada entrevista, cada currículo enviado e cada decisão, afastando todo o desânimo e a sensação de incapacidade que a espera pode gerar no coração. O Senhor é a provisão, suprindo cada necessidade e trazendo a estabilidade que tanto almejamos, permitindo que o nosso trabalho seja um reflexo da excelência e da dedicação que aprendemos através da tua palavra. Erguemos um clamor profundo pela saúde de todos os que enfrentam enfermidades, pedindo que o teu poder restaurador toque cada corpo, mente e espírito que padece neste momento. Suplicamos pelo teu livramento contra toda doença, por uma cura plena e eficaz que traga o refrigério e a disposição necessária para os dias que virão. A tua força sustente aqueles que se encontram em leitos de dor ou sob o peso de diagnósticos difíceis, restaurando a esperança e renovando as energias conforme a tua vontade soberana. Pedimos que a tua medicina, através dos profissionais e dos recursos disponíveis, seja acompanhada pela tua mão direta, operando maravilhas e permitindo que a saúde seja restaurada para a tua honra e para a alegria das nossas famílias. Pedimos, Senhor, que a nossa mente seja guardada de pensamentos que nos levam ao abatimento, ajudando-nos a manter o foco naquilo que é verdadeiro, puro e louvável. A tua paz deve ser o filtro de todas as nossas decisões, impedindo que a pressa ou o desespero tomem o lugar da tua direção clara e amorosa. Pedimos que, ao nos levantarmos, possamos sentir a tua presença como um escudo que nos protege das ciladas do inimigo e das armadilhas que o cansaço pode gerar ao longo de uma rotina intensa. Desejamos ser revestidos de uma coragem que não vem de nós mesmos, mas que brota da confiança absoluta de que o Senhor é quem nos sustenta e quem luta as nossas batalhas diárias, tornando-nos vencedores. Confiamos a Ti a nossa necessidade de sabedoria para lidar com os relacionamentos interpessoais, pedindo que o Teu amor flua através de nós em todas as interações. Ajuda-nos a ser pacientes quando a provocação surgir e a sermos instrumentos de conciliação nos ambientes onde o conflito tenta se instalar e roubar a harmonia. As nossas palavras devem ser temperadas pela Tua graça, servindo para edificar e consolar aqueles que compartilham a jornada conosco, seja no lar, no trabalho ou em nossas comunidades. Pedimos que o Senhor nos ensine a perdoar prontamente, mantendo o coração livre de mágoas que apenas atrasam a nossa caminhada e impedem que a paz habitável se manifeste plenamente em nossas vidas e atitudes. Pedimos que cada decisão que tomarmos hoje seja alinhada aos Teus propósitos, afastando a nossa vontade das escolhas que apenas satisfazem o ego e aproximando-a do que é eterno. A Tua clareza nos mostra o caminho correto quando estivermos diante de encruzilhadas, evitando que nos percamos em atalhos que parecem fáceis, mas que não levam à Tua presença. Rogamos que a Tua voz seja mais alta do que qualquer ruído externo, guiando cada passo com a precisão de quem conhece o fim desde o começo, mantendo os nossos pés firmes na rocha. Devemos reconhecer a Tua mão em cada pequeno detalhe, celebrando a Tua providência antes mesmo de alcançarmos a vitória final, mantendo sempre a gratidão em nossos corações. Clamamos por renovo espiritual para os dias em que o cansaço parecer dominar o nosso vigor, pedindo que o Teu Espírito Santo nos levante com novas forças. A nossa vida devocional não deve ser apenas um rito passageiro,
mas o combustível essencial que mantém acesa a chama da esperança em meio às notícias difíceis que nos rodeiam. Pedimos que o Senhor nos ensine a descansar em Ti, confiando que o mundo não repousa sobre os nossos ombros, mas sob o cuidado vigilante do Criador de todas as coisas. A nossa confiança permanece inabalável, não porque as circunstâncias sejam favoráveis, mas porque o Senhor é fiel em todas as Tuas promessas, sustentando-nos mesmo quando não conseguimos ver o horizonte. Deus, pedimos proteção contra a ansiedade que tenta antecipar sofrimentos, ajudando-nos a viver um dia de cada vez, plenamente conscientes do Teu cuidado presente. A nossa mente será poupada das projeções de cenários catastróficos que tanto roubam a paz, permitindo que vivamos a alegria da Tua companhia no momento exato em que estamos. Rogamos que a Tua mão nos conduza em meio às incertezas da economia, da política e dos desafios sociais, dando-nos discernimento para não sermos tragados pelo medo que domina a sociedade atual. Somos um farol de tranquilidade, refletindo a paz que vem de Ti, para todos aqueles que se aproximarem de nós e que buscam esperança em meio às dificuldades. Pai, suplicamos que o Teu cuidado se estenda aos nossos lares, tornando cada cômodo um lugar de descanso e de harmonia, longe de toda contenda. A Tua presença é a guardiã das nossas portas e janelas, impedindo que o mal entre para causar discórdia ou desânimo entre os membros da nossa família. Os nossos momentos de convivência devem ser marcados pelo respeito, pelo apoio mútuo e pelo amor que a Tua palavra nos ensina a cultivar, fortalecendo os laços que nos unem. Escolhemos acreditar que a nossa casa é um refúgio, um ambiente onde a Tua paz reina soberana e onde cada pessoa encontra o acolhimento necessário para enfrentar os desafios do mundo exterior. Pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de ver as bênçãos que já temos, evitando o ciclo constante de insatisfação que consome a alegria de viver. Os nossos olhos estão abertos para a beleza dos pequenos detalhes, para a gratuidade do Teu amor que se manifesta no despertar de cada manhã e no fôlego de vida que recebemos. Rogamos que a reclamação seja substituída pelo louvor, mesmo quando as coisas não saírem exatamente como planejamos, pois sabemos que a Tua sabedoria é maior do que a nossa compreensão. A nossa gratidão funciona como o termômetro da nossa fé, provando que confiamos no Senhor, independentemente da estação que estamos atravessando, pois a Tua bondade nos segue sempre. Senhor, rogamos pela proteção contra todo o sentimento de inferioridade e autocrítica destrutiva que nos impede de avançar no cumprimento do nosso propósito. Ajuda-nos a enxergar a nós mesmos através dos Teus olhos, compreendendo que fomos criados por Ti com dignidade, valor e uma missão específica neste mundo. A nossa identidade é firmada na Tua verdade e não no reconhecimento humano ou nos fracassos que, porventura, tenhamos experimentado no caminho. Caminhamos com a autoconfiança de quem sabe que está sendo guiado pelo Rei dos Reis, vencendo cada barreira interna com a força que emana da Tua graça restauradora e potente. Pedimos que a nossa fala seja instrumento de paz, evitando que participemos de murmurações ou de fofocas que apenas poluem o ambiente e ferem o coração do próximo. As nossas palavras trazem cura, esperança e encorajamento, refletindo o caráter daquele que nos chamou para sermos luz entre as nações. Rogamos que a Tua sabedoria controle a nossa língua, dando-nos o tempo certo para falar e a discernimento para saber quando o silêncio é a melhor resposta para o conflito. As pessoas encontrarão em nós um ponto de equilíbrio e de mansidão, reconhecendo que a nossa atitude é fruto do relacionamento profundo que mantemos contigo e não apenas do esforço próprio. Oramos pela Tua proteção contra as distrações que nos afastam do que é verdadeiramente importante em nossas vidas. Decidimos priorizar o tempo com os nossos entes queridos, o cuidado com a nossa própria saúde e o desenvolvimento do nosso intelecto, sem sacrificar o que é eterno em troca do urgente. Pedimos que o Senhor nos dê ordem na agenda e foco na execução,
permitindo que tenhamos paz ao concluir cada dia, sabendo que fizemos o nosso melhor dentro das limitações que possuímos. A eficiência não deve se tornar uma obsessão que rouba o descanso, mas sim o resultado de uma vida bem organizada sob a tua direção e o teu cuidado constante. Pai, pedimos que a nossa fé seja testada e aprovada, mas que o Senhor não permita que sejamos tentados além das nossas forças. Entendemos que a aprovação é um meio de crescimento, amadurecendo o nosso caráter e tornando-nos mais parecidos com o teu Filho, Jesus Cristo, em todas as situações da vida. Rogamos que o Senhor nos livre das armadilhas que o orgulho prepara para o nosso coração, mantendo-nos humildes e sempre dispostos a aprender e a corrigir a rota quando necessário. A nossa caminhada é um testemunho vivo de que, mesmo em meio à fragilidade, o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza daqueles que nele esperam com paciência. Senhor, que as nossas finanças sejam geridas com a tua sabedoria, livrando-nos do desespero do endividamento e proporcionando o equilíbrio necessário para viver com dignidade. Pedimos que o Senhor nos conceda a capacidade de gerir o que temos com responsabilidade, evitando gastos supérfluos e cultivando o hábito da generosidade, sabendo que tudo o que possuímos vem das tuas mãos. A nossa relação com o dinheiro é marcada pela confiança na tua provisão, e não pela dependência que gera medo e ansiedade constante. Rogamos que o Senhor multiplique os nossos recursos conforme a tua vontade, permitindo que sejamos canais de bênçãos para outros que também necessitam de socorro. Pedimos que o Senhor esteja presente em cada conversa difícil que precisarmos enfrentar hoje, guiando o nosso tom de voz e o nosso raciocínio. A nossa capacidade de escuta é ampliada, permitindo que compreendamos as dores e as perspectivas alheias antes de qualquer julgamento precipitado. Rogamos que o Senhor quebre as barreiras da comunicação que levam aos mal-entendidos e fortaleça a transparência nos nossos diálogos, seja no ambiente familiar ou profissional. A tua paz nos envolve, mantendo-nos serenos mesmo diante da oposição ou da incompreensão, confiando que a verdade prevalecerá através da tua intervenção bondosa em cada detalhe das nossas vidas. Rogamos pela proteção dos nossos sonhos e projetos, pedindo que o Senhor os ajuste à tua vontade e nos dê a perseverança necessária para alcançá-los. Não desistiremos diante das primeiras dificuldades ou da falta de apoio externo, sabendo que o Senhor é o nosso maior incentivador e o sustentáculo de toda visão dada por ti. Pedimos que a tua criatividade guie as nossas ideias e que a nossa execução seja pautada pela excelência que glorifica o teu nome. Cada meta alcançada será celebrada com gratidão, reconhecendo que foi a tua força que nos capacitou a vencer os obstáculos e a transformar o que parecia impossível em realidade concreta. Pedimos que o Senhor nos ensine a viver com desprendimento, valorizando as pessoas mais do que as posses e o ser mais do que o ter. A nossa maior riqueza é a paz de espírito que vem da tua presença e não a acumulação de bens que a traça e a ferrugem podem destruir. Rogamos que a tua graça nos molde, tornando-nos indivíduos mais generosos, pacientes e compreensivos, capazes de enxergar a tua mão em todas as circunstâncias da vida. O nosso coração será um campo fértil, onde a semente da tua palavra germina e produz frutos de justiça, amor e bondade, para que o teu reino se manifeste através de nós neste mundo tão carente. Senhor, confiamos a ti a organização da nossa rotina diária, pedindo que nos concedas a disciplina necessária para cumprir com excelência todas as nossas obrigações. A sabedoria torna-se a nossa aliada na gestão do tempo, permitindo que cada tarefa realizada seja um passo dado em direção aos objetivos que traçamos com a tua orientação. Pedimos que o espírito de preguiça e a procrastinação sejam afastados do nosso caminho, dando lugar a uma energia renovada que nos impulsiona a produzir com qualidade e integridade. Desejamos que o nosso trabalho seja sempre um testemunho da tua ordem, fazendo com que a nossa produtividade não se torne um fardo, mas uma fonte de satisfação e propósito.
Rogamos pela tua direção nos deslocamentos que realizamos ao longo do dia, seja no trânsito das grandes cidades ou em qualquer meio de transporte que utilizemos. A tua mão nos guia por rotas seguras, livrando-nos de acidentes, imprevistos mecânicos ou de qualquer situação que possa gerar estresse desnecessário. Pedimos paciência para lidar com a impaciência alheia que encontramos nas estradas, mantendo o nosso comportamento sereno e exemplar em meio ao caos urbano. Transformamos cada trajeto em um momento de reflexão ou de escuta da tua palavra, convertendo tempo perdido em qualidade espiritual para o nosso caminhar. Pedimos que nos deis discernimento para lidar com as ferramentas digitais e com o fluxo constante de informações que nos bombardeiam a todo instante. Jamais seremos escravos de telas ou de distrações virtuais que consomem o nosso tempo e dispersam a nossa atenção daquilo que realmente edifica o espírito. Rogamos por sabedoria para filtrar o que ouvimos e lemos, mantendo o nosso foco em conteúdos que promovem o aprendizado e o crescimento pessoal em vez de ansiedade ou comparação. A nossa presença no mundo digital torna-se um reflexo do teu amor, sendo sempre um canal de mensagens positivas para todos aqueles com quem interagimos. Suplicamos que a tua paz nos acompanhe nos momentos de descanso, permitindo que o nosso corpo e mente recuperem as energias necessárias para o enfrentamento dos desafios. O sono repara e liberta de pesadelos ou preocupações que insistem em roubar o repouso que nos é tão caro para a saúde física e mental. Pedimos que, ao deitar e ao levantar, o nosso primeiro e último pensamento sejam voltados para a tua fidelidade, reconhecendo que é sob a tua sombra que encontramos o repouso absoluto. Buscamos uma renovação de forças que não seja apenas física, mas também uma restauração da esperança que renova o vigor para continuar a jornada com alegria. Rogamos por proteção contra o sentimento de frustração que pode surgir quando as expectativas não são atendidas conforme os nossos planos pessoais. Ajuda-nos a aceitar as mudanças de curso com humildade, confiando que a tua vontade é superior e muito mais sábia do que as nossas intenções imediatas. A resiliência estabelece-se como uma marca da nossa personalidade, permitindo que aprendamos com cada erro e vejamos em cada dificuldade uma oportunidade de amadurecimento e fortalecimento. O nosso coração permanece aberto à aprendizagem constante que a vida nos proporciona sob o teu olhar atento, sem se fechar diante dos contratempos. Pedimos que nos dês clareza para lidar com as questões financeiras cotidianas, desde a administração dos gastos básicos até os investimentos necessários para o futuro. Recusamos ser dominados pela avareza nem pela dissipação irresponsável, mantendo sempre um equilíbrio que honre a provisão que recebemos diariamente. Rogamos que a contentação seja a base da nossa satisfação, ensinando-nos a valorizar o que temos enquanto trabalhamos com honestidade pelo que ainda virá. A nossa gestão financeira reflete um testemunho de boa mordomia, garantindo que nunca nos falte o essencial para suprir as nossas necessidades e auxiliar aqueles que nos cercam. Suplicamos pela tua presença em todos os encontros sociais que tivermos hoje, sejam eles formais ou momentos de lazer com amigos e familiares. As nossas interações evidenciam autenticidade e respeito, contribuindo para que o ambiente se torne mais leve e acolhedor para todos. Pedimos que sejamos portadores de uma energia que transmita confiança e esperança, sendo suporte para quem estiver passando por momentos de dor. A nossa presença sinaliza que a paz interior não é um estado utópico, mas uma realidade acessível a todos os que buscam a tua verdade. Rogamos pela tua proteção nos ambientes onde a negatividade ou a queixa são constantes, evitando que sejamos contaminados por esse tipo de conduta. O nosso exemplo de otimismo baseado na fé atua como um divisor de águas, incentivando os outros a olharem para o lado positivo da vida com gratidão. Pedimos que a nossa resiliência emocional seja forte o suficiente para não absorvermos as frustrações dos outros, mas para servirmos como um filtro de serenidade.
atuamos como agentes de transformação positiva, levando um sopro de esperança onde houver desânimo e promovendo a harmonia onde houver discórdia. Pedimos que o Senhor nos conceda sabedoria na escolha das nossas palavras em todas as situações de pressão ou estresse elevado. A nossa resposta pauta-se pela brandura, que apaga a ira, evitando o desgaste que as discussões impulsivas trazem para o nosso relacionamento com as pessoas. Rogamos que a nossa comunicação seja clara, objetiva e, acima de tudo, amorosa, facilitando a resolução de conflitos em vez de agravá-los. O Senhor controla a nossa ansiedade de querer ter sempre a última palavra, permitindo que a escuta atenta e o entendimento prevaleçam sobre a necessidade de vencermos debates. Confiamos a Ti a nossa necessidade de manter hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada e o cuidado com o nosso corpo, que é o templo do Teu Espírito. Pedimos força de vontade para escolher o que é melhor para a nossa longevidade, superando as tentações que levam ao sedentarismo ou a excessos que prejudicam o nosso bem-estar. A nossa disposição física reflete o cuidado que temos com a saúde, permitindo que possamos realizar todas as nossas tarefas com energia e vitalidade. O nosso zelo pelo corpo torna-se um ato de gratidão pela vida que nos deste, tratando cada célula com a importância que ela merece perante o Criador. Pedimos que o Senhor esteja conosco na tomada de decisões rápidas que o dia exige, dando-nos intuição e discernimento imediato. Não nos deixamos tomar pelo pânico quando a situação demanda uma solução urgente, pois a Tua paz nos proporciona a clareza necessária para agir corretamente. Rogamos que a Tua voz seja perceptível em meio ao barulho das urgências, indicando o melhor caminho a seguir para evitar perdas ou prejuízos desnecessários. A nossa confiança em Ti consolida-se como o alicerce da nossa segurança, permitindo que decidamos com a firmeza de quem sabe que não está agindo por conta própria. Suplicamos que a Tua graça nos ajude a valorizar os momentos de lazer, entendendo que eles também são parte essencial da vida que nos deste para desfrutar. Sentimos paz e não culpa por dedicar tempo ao descanso e ao convívio com quem amamos, pois o equilíbrio é parte da Tua ordem para o nosso bem-estar. Pedimos que os nossos momentos de recreação sejam momentos de renovo, onde possamos recarregar as baterias e celebrar as pequenas alegrias que tornam a jornada diária muito mais prazerosa. Separamos com sabedoria o tempo de trabalho do tempo de viver, honrando a vida com gratidão e bom humor em todas as etapas do dia. Rogamos pela Tua proteção contra o perfeccionismo paralisante que nos impede de concluir as nossas tarefas por medo de não atingir um padrão inalcançável. Ensina-nos a dar o nosso melhor com os recursos que temos, entendendo que a excelência é um processo de melhoria contínua e não uma meta estática. Pedimos que a nossa autocrítica seja construtiva e nunca destrutiva, permitindo que aceitemos as nossas limitações humanas com a paciência de quem confia na Tua obra em curso em nossas vidas. A nossa satisfação provém do esforço sincero que realizamos e não apenas do resultado final que esperamos obter. Pedimos que o Senhor nos ajude a cultivar a gratidão mesmo diante de tarefas rotineiras, que parecem desinteressantes ou exaustivas. Visualizamos a dignidade em cada trabalho, sabendo que tudo o que fazemos, se for para a Tua honra, tem um valor eterno e imensurável. Rogamos que a nossa postura perante a obrigação seja de alegria e prontidão, transformando o dever em uma oportunidade de servir e de crescer como indivíduos. O nosso coração reconhece a Tua mão em tudo o que nos propomos a realizar, encontrando satisfação no cumprimento do dever cumprido com fidelidade e amor. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança, que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.